Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos o psiquiatra Dr. Alexandre Agassi. Vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Também teremos uma dica de saúde. Fiquem conosco. Dr. Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez ao Saúde Ativa. Obrigado pelo convite. Doutor, vamos falar sobre a campanha do Setembro Amarelo, mas antes eu acho extremamente importante a gente falar sobre um problema que está aí acometendo diversas pessoas e não importa a idade, que é a ansiedade. Fala pra gente quais são os sintomas de uma ansiedade, inclusive falando sobre uma depressão, o que há de diferente nesses sintomas, doutor? Então, a ansiedade é um sentimento que nós temos quando nos preocupamos com algo que vai acontecer no futuro. Um pouco de ansiedade é normal, é necessário para que a gente possa organizar. Você tem o seu trabalho, você tem preocupação com horários, com atividades. Isso é normal. O que passa a ser patológico é quando a gente começa a ficar com uma preocupação excessiva para algo que vai acontecer e que a gente não tem o controle. Por exemplo, vou ter uma consulta amanhã no médico e eu não consigo dormir de ansiedade, fico preocupado com o que vai acontecer amanhã. Mas amanhã só vai acontecer amanhã, né? Eu não tenho controle sobre isso. Então, nós brasileiros temos um conhecimento muito profundo sobre a ansiedade, porque nós somos o país campeão no mundo de ansiedade. É mesmo? E essa ansiedade patológica, né? Como um transtorno, não a ansiedade que é a preocupação normal. Então, essa ansiedade que é a patológica, que a psiquiatria se ocupa, que as pessoas começam a ter sintomas físicos e psicológicos, porque a ansiedade ativa o teu organismo. É como se fosse luta ou fuga. Um cachorro, um leão vai me comer, ele vem na minha direção e eu automaticamente tenho que acelerar meu coração, eu tenho que disparar, sair correndo. Essa é a reação de luta ou fuga que o ser humano passou a vida toda. Mas a pessoa ansiosa começa a ter essa reação de luta ou fuga em ambientes de trabalho, em locais que ela não está sendo ameaçada de uma maneira real. Ela se sente pressionada, né? Pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser em casa. Então ela começa a ter sintomas psicológicos de antecipação do pensamento, ansiedade antecipatória, angústia, insônia, aumentando o risco para a depressão. Por isso que a ansiedade quase sempre é o primeiro passo para um quadro depressivo, porque a pessoa fica aumentando o nível de ansiedade, aumenta o estresse, está sempre cansada. E tem um momento que ela começa a descer no sentido da depressão, não quer mais fazer nada e se isolar. Então, é muito comum ter ansiedade antecipando ou associada com depressão. E os sintomas físicos são esses sintomas de luta ou fuga quando não está tendo uma luta real. Taquicardia, sensação de bolo na garganta, então o paciente sente que parece que não respira. Às vezes ele vai no cardiologista, numa emergência, porque o coração acelerou, mas não tem arritmia, não é infarto, e ele está com aquela sensação. Ele pode ter uma sensação que o sistema autônomo fica ativado, ele pode ter uma sensação que ele vai ter diarreia, náusea, vômito, então ele pode ter mal-estar da cabeça aos pés. Então, em qualquer momento ele pode ter isso. Então, é uma sensação muito desconfortável e às vezes chega a inviabilizar a pessoa ir para o trabalho ou estudar, né? E claro, algumas situações podem agravar isso, mas precisa de tratamento e a ansiedade quase sempre tem uma duração já de meses. A partir do momento que a pessoa começa uma terapia para ansiedade ou começa a medicação, ela tem que manter isso por alguns meses, né? E já antecipando algumas dicas, né? Além de medicação e terapia, que é o protocolo, fazer atividade física é importante, ter horário para dormir é importante, reduzir, ter horário para ter acesso ao smartphone. A gente estava falando das dificuldades que os adolescentes têm de se compararem e ficar o tempo olhando, ou as pessoas que têm aquele perfil que o pessoal chama workaholic, trabalhar demais, ficar verificando o tempo todo o celular. Então eu tenho vários pacientes que dormem com o celular, mas deixam vibrando, ou ele está tão condicionado que se ele vê o celular apontar uma corzinha, né, porque notificou, ele acorda. Então, aquele sono que você estava entrando no sono, você entra em estado de alerta. Então, qualquer pessoa, isso é para qualquer pessoa, 1 hora antes de dormir tem que deixar o celular desligado ou carregando em outro local para não ter acesso, porque o cérebro aprende muito rápido que aquilo é um foco
de interesse, de alegria ou de atenção para ele. Então você vai entrar em estado de alerta. Então todo ansioso tem que respeitar o horário de sono. Ah, mas se alguém me ligar, daí é o ansioso. Isso. Se alguém me ligar, mas você está de plantão, você é médico, enfermeiro? Sim. Não, é alguém que pode. O ansioso, ele começa a colocar possibilidades que não existem. Doutor, e é muito engraçado porque... Você se identifica com as coisas, né? Eu estou me identificando com muitas coisas. Mas a ansiedade é muito comum na nossa cultura, ainda mais com o celular. E eu queria trazer uma outra questão também, se é comum que essa ansiedade, sofrimento pelo que ainda vai acontecer, também está muito associada que vai acontecer coisas negativas. Na maioria das vezes esse pensamento ele não está... eu tenho consulta, mas será que não vai ser desmarcada? É um sofrimento, mas que parece que dentro daquilo que eu estou sofrendo no futuro estarão sempre associados a coisas negativas. Isso. O ansioso, ele quer ter o controle de tudo. Então, se chover, se qualquer coisa sair do controle, ele pode ter uma crise de ansiedade e até mesmo uma crise de agressividade, nesse caso. Agora, quando a pessoa começa a pensar tudo pelo lado negativo, o ansioso quer o controle das coisas. O deprimido, ele começa a ter o pensamento negativo de que tudo vai dar errado. Daí ele começa, eu vou no médico, mas acho que eu estou doente. Eu estou com dor de cabeça, daí ele abre a internet, dor de cabeça pode ser isso, aquilo. Então ele começa a ter pensamentos negativos. Então às vezes não é um pensamento de que ele vai morrer ou que ele quer se matar, mas é um pensamento de que algo ruim sempre vai acontecer. Então a gente tem que diferenciar se a pessoa está ansiosa ou se ela já está com um quadro depressivo. Como a gente fala, uma coisa pode estar associada à outra e o paciente não escolhe, eu quero ficar ansioso ou eu quero ficar deprimido. As coisas podem vir em uma certa sequência. E uma característica muito importante da depressão para a gente diferenciar da ansiedade é que o ansioso tem ainda essa energia de querer fazer as coisas e controlar, sofre com isso. Mas o deprimido, ele começa a largar a mão das coisas, então ele deixa de ter energia e alegria no que ele gostava de fazer. Vamos ao cinema? Você adora ir no cinema. Não gosto, não tem mais graça. Sim. Então as coisas começam a não ter prazer, a anedonia, não ter prazer. Não sentir prazer nas coisas, além de tristeza, é a característica fundamental da depressão, né? Para a gente diferenciar a ansiedade de depressão. Sim, importante. Antes de começarmos o programa, inclusive, estávamos falando sobre a questão da ansiedade, eu achei tão importante se eu falar sobre os jovens. A questão do jovem estar mais ansioso também. E o senhor citou uma coisa que eu acho importante aqui, doutor. A gente tem aí os meios de comunicação, as redes sociais, que elas contribuem muito para a divulgação de trabalho, para vendas, né? Em muitas coisas ajudam as pessoas, mas ela tem trazido, eu imagino que o senhor tem recebido muito em seu consultório, essa questão de pessoas ansiosas, de cobranças e de comparações. É fato isso? É fato, porque o que as redes sociais fazem, disponibilizam de bom, todo mundo sabe, ninguém duvida disso, até porque as pessoas hoje compram, trabalham, produzem, né, a partir disso. Mas a parte negativa da rede social, principalmente para os adolescentes, é porque não existe uma socialização real e não existe uma socialização presencial. E não existe uma socialização que a gente fala síncrona. Eu posso falar com alguém ou ficar verificando alguém que produz um conteúdo, alguém que eu considere famoso, e algo está gravado lá no Instagram ou no YouTube. E eu fico me relacionando com algo que não está acontecendo naquele momento e não é uma pessoa que está comigo. Sim. E o adolescente, ele precisa aprender socialmente a imitar o seu grupo social, mas ele precisa fazer isso com o grupo, olho no olho, ou pessoa a pessoa, ou a pessoa a grupo, aquela coisa do filme. Eu cheguei na escola, eu vou ter que entender como é que é o grupo da escola, como é que funciona, e tem adolescentes que hoje não se relacionam na escola. Tem pacientes que falam assim, você tem algum amigo? Não, eu não tenho nenhum amigo na escola. Eu tenho uma melhor amiga minha, mas ela mora em São Paulo. Então não é o fato de ter uma amizade online que é prejudicial, é o fato de que a única pessoa com quem ela confia é alguém que não está fisicamente com ela. É verdade. E isso tira todo o treinamento social que nós precisamos, não só como adolescentes, mas todo ser humano, mas na adolescência nosso grande aprendizado social. A gente tem um aprendizado na infância, depois o nosso segundo grande aprendizado social para a vida adulta é na adolescência. Por isso que os nossos adolescentes estão adoecendo mais. E o Setembro Amarelo tem trazido muito a questão de automutilação, depressão, risco de suicídio e tentativa de suicídio
nos adolescentes, mas isso tem acontecido no mundo todo. E as pesquisas já conseguem trazer que é justamente na faixa etária quando entrou o smartphone. Não é só o celular, né? Porque antes você tinha um celular só para ligar e mandar mensagem. Ele não tinha essa função de estar conectando as pessoas a qualquer momento ou de ter rede social. A rede social partiu em 2010, 2012, 2015. Então, nessa faixa de tempo de 2010 e 2015, que o smartphone então você leva tudo do mundo na própria mão. Então essa geração, que é a geração Z, é a que sofre mais. A saúde mental deles, estatisticamente, é pior do que outros adolescentes. Imagino, doutor. E em relação ainda, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, é um dos temas do nosso bate-papo hoje, mas em falando da ansiedade, em alguns casos acontece que a pessoa está muito bem e aí ela tem aquela taquicardia, aqueles tremores, a mão está transpirando, né? Enfim, é uma crise de ansiedade e tem alguém próximo. Como é que essa pessoa deve se comportar? O que ela pode fazer para dar um suporte naquele momento? Ela está tendo uma crise de pânico, né, que a gente fala, que a pessoa já tem um quadro de ansiedade, e naquele momento ela está tendo um pico de ansiedade. Realmente, às vezes, se você não conhecer a pessoa, se ela não conseguir comunicar isso a você, a reação mais natural é de chamar um socorro médico e levar para um pronto-socorro, porque a pessoa pode estar tendo um ataque cardíaco. Mas, se tratando de pessoas jovens ou num ambiente em que as pessoas já se conhecem, não é comum, esse dia estava no hospital, professor, a menina está tendo minha colega está tendo uma crise de ansiedade. Ela já sabia. Então você tem que deixar a pessoa num ambiente tranquilo, evitar de ficar com espectadores da crise, porque isso só aumenta a ansiedade. Sim. A pessoa se sente envergonhada socialmente, é a mesma coisa que alguém ter uma crise epilética e ela urinar alguma coisa, ela vai se sentir totalmente exposta socialmente. E a exposição social é algo terrível, principalmente para o adolescente. Né? Por isso que a gente dá tanto valor à socialização. E a pessoa trabalhar a questão da respiração. Se ela não tiver uma medicação naquele momento, a respiração pode inclusive substituir a medicação para esses momentos de ataques de pânico. E é um sinal de alerta. Se a pessoa teve uma crise de pânico, ela precisa procurar um tratamento, porque provavelmente ela vai ter de novo. Não é eu estou dizendo que vai acontecer, mas é que provavelmente vai acontecer de novo. E era justamente essa próxima pergunta que eu faria para o senhor. Em relação às pessoas que vêm passando por isso, ou talvez já uma crise de pânico, ou com essa ansiedade, esse sofrimento antecipado pelas coisas. O primeiro passo seria buscar um médico, doutor, e o que seria? Porque às vezes eu percebo que tem pessoas que não sabem o que médico eu procuro. Eu preciso ir no psicólogo, eu preciso ir diretamente ao psiquiatra? Se a pessoa tiver um acesso a um psicólogo, talvez seja um profissional mais capacitado para estar avaliando a questão da saúde mental da pessoa. Iniciando também uma terapia e o psicólogo, né, ele não é um médico, ele não vai poder medicar. Mas se, além da terapia, ele perceber que o paciente não conseguiu compensar, ele vai poder encaminhar. Claro que qualquer médico também pode atender o paciente, mas a gente tem visto às vezes médicos clínicos que não têm muita experiência, não têm muita capacitação, e acaba às vezes dando um remédio benzodiazepínico, que é um tarja preta. E o paciente fica usando aquilo continuamente sem um acompanhamento. Sim. Mas infelizmente a gente sabe que no Brasil as pessoas têm dificuldade de ter acesso ao psicólogo e ao psiquiatra ainda mais. Uma das especialidades mais demandadas hoje, até em número de residência, é a psiquiatria. E a gente sabe que não tem psiquiatra suficiente para atender toda a população, só se a gente contar os ansiosos, o psiquiatra vai acabar atendendo os casos mais graves depois. Então a gente precisa investir também na capacitação dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, para saber tratar saúde mental. Porque hoje a saúde mental é o tema mais comum da saúde, preocupa mais as pessoas do que um infarto, do que outras coisas, porque as pessoas estão tendo sofrimento mental. Só que as pessoas saem da faculdade sem experiência de atender o paciente com saúde mental. Eu escuto isso porque eu estou no hospital universitário e a gente escuta o tempo todo. Eu preciso aprender a psiquiatria, eu preciso saber de saúde mental, porque quando eu for para o postinho, quando eu for para o pronto-socorro, quando eu for trabalhar no SAMU, eu sei que eu vou atender muitos casos de urgências mentais.
Então, hoje é uma demanda. E isso não é um bom sinal. Quando eu falo isso como psiquiatra, eu vejo como um adoecimento da população. Com certeza, doutor. Doutor, a gente vai para um breve intervalo. No segundo bloco, nós vamos falar sobre também a campanha Setembro Amarelo. Fiquem conosco, voltamos já já. Estamos de volta com Saúde Ativa e no bate-papo hoje temos aqui no programa o Dr. Alexandre Garcia, ele é psiquiatra. Estamos falando sobre ansiedade e a campanha Setembro Amarelo. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá em nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer alguma dúvida para você. Doutor, a gente falou muito sobre ansiedade, vocês que perderam o primeiro bloco, está imperdível, assistam. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha Setembro Amarelo. Fala pra gente sobre essa campanha e a importância dela. Ela começou em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria com o apoio do Conselho Federal de Medicina. E ela permanece assim, né? A ABP e o Conselho Federal. Só que ela se expandiu, né? E acabou que o Setembro Amarelo no Brasil é a maior campanha mundial de prevenção ao suicídio. Então, muitas instituições, escolas, hospitais, outras instituições públicas acabam promovendo isso. Claro que a gente vê isso como algo muito positivo, mas precisamos de ações efetivas durante o ano todo, porque em setembro, né, a gente acaba vendo uma demanda muito grande que existe, uma demanda reprimida de pessoas que precisam, e a gente precisa melhorar o acesso aos serviços de saúde na questão de saúde mental. Mas, claro que é sempre um momento muito importante para a saúde mental e para a psiquiatria. O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos. Nós falamos de saúde do adolescente que está prejudicado, e a história começou com um adolescente que cometeu suicídio. O Mike, ele gostava de carros e ele tinha um Mustang que ele estava reformando e pintou o carro de amarelo todo. Então todo mundo conhecia o rapaz por conta da cor amarela do carro. E a campanha, depois ele cometeu suicídio, todo mundo ficou assim chocado, porque muita gente não imaginava uma pessoa, um menino tão jovem, tão bonito, aqueles questionamentos que a gente faz de por que alguém cometeu suicídio. Mas é lógico que às vezes você não sabe o motivo, mas a pessoa estava em grande sofrimento para ter cometido. Embora ela possa ser aparentemente jovem, bonita ou bem-sucedida, você não sabe que ela está sofrendo. Então ela está com aquela aparência de que estava tudo bem. E ele tinha essa aparência, né? E no velório dele as pessoas se identificaram e colocaram a fitinha amarela. Então essa campanha começou a se reproduzir em várias partes do mundo por conta da cor amarela. Por isso que o setembro é amarelo. Essa é a explicação. Muita gente não sabe, né? Não sabe. Mas tem uma história que é importante ser falado, porque tem o sofrimento de uma família e de um jovem, né? E o grupo que mais tem aumentado o suicídio tem diminuído em muitos países, com algumas ações, mas no Brasil e na América Latina e no mundo, no geral, tem aumentado entre os jovens. Então, a nossa população de risco hoje são os jovens, de 15 a 19 anos. Então, a quarta causa de morte no país, tirando o acidente de carro, a violência, a tuberculose, é a quarta causa de morte. Então, a gente não fala de suicídio durante o ano todo. Você fala de todas as doenças, mas não fala da terceira ou da quarta causa de morte entre as pessoas. É verdade, doutor. O que será que vem acontecendo? Assim, a gente quando fala em suicídio, geralmente as pessoas estavam com uma depressão. E aí até para a gente entrar no assunto, o senhor até falou no primeiro bloco, mas só cita novamente alguns sintomas da depressão, porque às vezes eu vi vários casos de pessoas que diziam, não, mas ele parecia estar bem, estava assim, mais calado, ou então estava comendo menos, ou ficava mais num quarto, mas eu achei que fosse normal, principalmente para os jovens que oscilam muito, né, de humor, mas para quem está nos assistindo, inclusive, que pode ter alguém em casa neste momento com depressão e uma ideia, né, suicida, quais seriam os sintomas para a gente ficar atento? Então, o suicídio está quase 100% associado a um transtorno mental. Então, as pesquisas vão de 90% a 100%. Né? Então, a ansiedade é um risco para suicídio. O principal fator de risco é a depressão, é o que mais puxa na estatística. Transtorno bipolar também, uso de substâncias, uso de droga,
Às vezes você tem um acidente de carro com vítima e álcool. Você não sabe se foi um suicídio ou um acidente de trânsito. Então existe a subnotificação em relação aos casos de suicídio. E outra, a esquizofrenia também pode ter um risco aumentado para suicídio, e os transtornos de personalidade, principalmente aquela personalidade instável, a borderline. Mas a principal é a depressão. Então a depressão está acompanhada de ansiedade, diminuição do sono ou aumento do sono, a gente chama hipersonia, aumento ou diminuição do apetite. Então, na verdade, a pessoa sai do ritmo dela, ela fica muito sonolenta ou insônia, não come nada e perde muito peso, ou começa a comer muito e ganha muito peso, começa a ficar compulsiva por algum tipo de alimento, então ela se desorganiza. O sono sempre desequilibra também, e o que a gente tinha comentado, a tristeza, que às vezes não precisa ter o choro, mas tem a tristeza, e a falta de motivação, a falta de prazer nas coisas. Por isso que tem que estar atento ao adolescente, porque o adolescente parece que está muito bem, mas ele está indo para o colégio, mas ele fica 3, 4, 5, 6 horas dentro do quarto, com o celular, podendo estar tendo contato com sites de suicídio, sites de transtorno alimentar, de anorexia, risco de pessoas que podem estar fazendo com abuso sexual ou pedofilia. Então, na verdade, o mundo virtual, a gente não tem controle sobre ele. Por isso que é importante que as pessoas tenham períodos de socialização, e o jovem principalmente. Isso do jovem estar dentro do quarto, fechado, num ambiente, entre aspas, seguro, não é considerado seguro, e a gente não consegue estar controlando esses ambientes. Então a gente precisa que o jovem tenha atividade física, tenha atividade esportiva, tenha atividade de lazer, que as escolas públicas e as particulares não têm. O aluno de ensino médio, ele é programado para fazer o Enem, então ele vive em função de uma prova, isso aumenta muito a ansiedade dele, a expectativa, e a gente tem outros países em que acontece a mesma coisa, que se o adolescente não passar no vestibular, né, do país, lá no modelo que tenha, ele é considerado uma desonra para a família. Então é um peso muito grande para o adolescente honrar essa família. No Brasil a gente não usa esse termo, desonrar a família, mas seria como se a família, a gente escuta muito, eu investi tudo em você, eu dei tudo para você, tudo que eu não tive, um colégio particular, eu dei tudo para você, e agora você tem que retornar. Então isso é uma cobrança muito grande. Então o adolescente, ele precisa ter momentos de lazer para ele não se sentir o tempo todo pressionado. E falando, né, a nossa comparação é a rede social, mas socialmente também tem isso, a comparação com peso, o risco de bullying, né? O bullying no colégio aumenta muito o risco de suicídio. A gente teve em São Paulo um suicídio de um adolescente que sofria bullying numa escola particular, que ele era bolsista. Então ele era, né, digamos, o que destoava do colégio. O Colégio Bandeirantes, um colégio de elite em São Paulo, ele um bolsista negro, então o bullying estava revestido de racismo. Então, pessoas que sofrem bullying ou racismo têm um risco muito grande de suicídio, porque quase sempre o bullying ele vai vir junto com depressão, porque a pessoa está sendo excluída daquele ambiente. Então a gente precisa investir muito. Eu dou muito curso para professores, para capacitar os professores, e os professores trazem muito sofrimento dos adolescentes com ansiedade, depressão e automutilação. A automutilação quase sempre não é a automutilação pro suicídio, é uma automutilação de desregulação emocional. A pessoa, é igual no filme, a pessoa dá um soco na parede para ver se ela alivia a dor mental. E a adolescente, principalmente as meninas, não conseguem se autorregular nessa questão emocional e elas se cortam para diminuir o sofrimento. É um mecanismo desadaptativo, mas o risco de suicídio aumenta, porque a pessoa está em constante sofrimento. Doutor, o papel dos pais, eu acho interessante o senhor falar sobre essa questão dos professores. Hoje em dia as escolas, alguns alunos passam o dia todo na escola, eles vão pela manhã, chegam à noite em casa, né? Essa questão, como o senhor falou, do Enem e tudo mais. Então, os professores têm um papel grande aí no dia a dia desses adolescentes. Mas é importante que a gente também deixe a família alerta, né? Hoje em dia, como o senhor falou, acho que a ansiedade tem tantas coisas associadas, os pais precisam trabalhar mais para bancar os filhos, ficam mais ausentes, não vê o que está acontecendo no dia a dia, os filhos ficam mais soltos. E
às vezes as pessoas estão ali, elas convivem por poucas horas no dia a dia, quase que não tem tempo. É importante que os pais também estejam alertas, que conversem com seus filhos e observem muito mais, né? Porque é como o senhor falou, é interessante isso, gente, porque os pais antigamente pensavam assim, não vou deixar você ir para a rua. Eu lembro que na minha época, meu pai e minha mãe, não, porque em casa está protegido. Então, sair ali para brincar na porta, alguma coisa pode acontecer, você pode ser atropelado. E os pais têm essa ideia, não, mas está em casa, está tudo bem, eles estão em casa no quarto. Né? Estão com o celular, onde a gente vê uma série de coisas. E hoje se fala muito, inclusive, não divulgar. Quando acontecem os suicídios, geralmente eles não divulgam mais o que é que aconteceu, morreu. Mas não falam e nem citam como foi feito, porque isso instiga outros adolescentes. Então, é importante o papel dos pais aí também no dia a dia dessas crianças e adolescentes, né? Os pais têm dificuldade, claro, por questão de trabalho, de estar acompanhando esse adolescente. Então, a tendência é que o adolescente, ou as crianças, né, desde criança, elas ficam só em ambientes protegidos e só ambientes supervisionados, ou por pais, ou por professores, ou por cuidadores. Isso parece muito bom do ponto de vista de segurança, mas o adolescente, ele precisa daquele tempo de brincar, o adolescente e a criança, o brincar, que ela brinque e ela seja dona da brincadeira e ela crie regras com a outra criança, não que seja a regra do adulto, é o brincar na rua. Mas hoje pode ser no playground, pode ser ir para o shopping, né? Existem alternativas para você ter esse brincar. Mas o brincar que o adulto coloca para a criança ou adolescente não é suficiente, porque ele não trabalha o que o adolescente e a criança precisa. Né? A gente precisa daquele brincar realmente que eu combine com você, e se você não trouxer a bola para jogar futebol, você não vai entrar. Então, nós criamos regras e a gente vai tentando se autorregular com isso. É verdade. Né? Então, existe essa dificuldade pelo espaço, e o Brasil, por ser um país violento, criou muito espaço para ter ambientes controlados para as crianças, em que elas não têm que treinar riscos. Isso é muito ruim, porque quando elas passam para a fase adulta, elas são adultos completamente destreinados de habilidades sociais. Mas claro, a gente não está julgando os pais, porque os pais estão tentando fazer. Mas uma coisa que os pais podem impressionar é no sentido de que a escola seja um ambiente seguro para os filhos, crianças e adolescentes, e seja um ambiente também que eles tenham espaço de lazer, porque tem pais que pressionam a escola para que cada vez tenha mais preparação para o Enem, por exemplo. Então o pai não está preocupado com a saúde do filho, está preocupado com a nota dele. Exatamente. E isso é um aspecto que, é claro, a escola tem que preparar o conteúdo, mas ela precisa preparar para ter saúde mental. Daí você vai nas escolas, os professores estão sem saúde mental e os alunos estão sem saúde mental. É verdade, doutor. Está acontecendo um adoecimento dentro do espaço que era para ser o espaço seguro, que é a escola. É bom refletirmos sobre isso mesmo, doutor. A gente só vai agora dar uma dica de saúde para as pessoas que estão nos assistindo, se elas sabem quais são os sintomas de um AVC. Confiram. Sintomas do AVC. Aqui vão alguns sintomas sugestivos de um acidente vascular cerebral, popularmente chamado de AVC ou derrame cerebral. Esse sintoma acontece de maneira súbita, então pode ser uma fraqueza de um lado inteiro do corpo, dificuldade para falar, dificuldade para movimentar algum membro, formigamentos, dificuldade para ficar em pé, e que acontece de maneira súbita, principalmente naquelas pessoas que têm pressão alta, diabetes e alteração de colesterol. Doutor, a gente precisa encerrar o programa. Eu acho que é um assunto que eu traria aqui por horas. Tem muitas coisas a serem ditas aqui da nossa lista, eu acho que não foi nem um terço. É porque a psiquiatria, toda a medicina, mas a psiquiatria, ela obrigatoriamente tem que discutir o comportamento das pessoas. Não para criticar, mas tem que ser pensado o que as pessoas fazem. E às vezes o que as pessoas acham que estão fazendo certo, elas estão prejudicando. Isso, por exemplo, o seu próprio filho. É verdade. E eu trago, até antes de a gente encerrar, uma outra questão que eu acho que é importante, que a gente sempre fala aqui, o que é que no dia a dia a gente pode fazer para melhorar uma doença X, ou não ter um problema X. E todos os médicos que passaram por este programa, eles sempre dizem água, atividade física, né, uma boa alimentação. E a gente sempre traz um ponto que eu acho que é importante que o senhor
falem antes de a gente encerrar, que é buscar ajuda médica. Às vezes as pessoas estão com esses sintomas, estão se sentindo tristes ou estão com a questão da ansiedade aí e elas acham que elas conseguem resolver. Não, eu consigo, eu tenho este controle do meu corpo, da minha mente. E é necessário sim que o senhor, no caso, venha intervir, outros médicos, porque sozinho a gente não consegue. Que elas falem para um amigo, para um familiar, que aquilo está acontecendo, porque aí sim ela vai ter uma ajuda. Oi, pessoal. Então, dicas para melhorar a sua saúde mental. Dicas básicas, mas que são importantes. Primeiro, manter o seu horário de sono. O sono, ele repara, o sono estabiliza o humor e o sono vai te dar tranquilidade para um outro dia de produtividade. Para que você tenha sono regular, você precisa se afastar de atividades que sejam estimulantes pelo menos 1 hora antes do sono. Então, a nossa dica é evitar fazer muita atividade física próximo do horário de dormir e, principalmente, evitar celular 1 hora antes de dormir. Isso é fundamental. A terceira dica é falando de atividade física. Escolha o horário que você se adapte mais a fazer atividade física. O melhor horário realmente seria o horário da manhã, mas a atividade física hoje, para quem é ansioso, está deprimido, pode responder tão bem quanto um antidepressivo. Então, se você está com dificuldade para iniciar a atividade física, porque o deprimido não tem disposição, comece com uma caminhada, depois com uma corrida. Se você gosta de atividade ao ar livre, isso também ajuda. Então, a atividade física sempre, sempre, sempre. Tem umas pacientes mais idosas que eu também indico fazer pilates, que elas gostam muito porque é um ambiente protegido, tranquilo e com pessoas também da mesma idade. E a última dica é, se você está com ansiedade, teve crise de pânico, está com pensamentos ruins, pensamentos de morte, você percebe que tem sintomas depressivos, não deixe para resolver isso sozinho ou achar que isso é passageiro. Peça ajuda de um profissional da saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. Peça ajuda porque essa é a mensagem do Setembro Amarelo. Se você não está bem, peça ajuda, ok? Um abraço. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Em breve o Saúde Ativa estará de volta, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!